Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula Sequência do Mercado de Capitais, mercado de derivativos. Os derivativos são produtos financeiros negociados no mercado futuro da Bolsa de Valores. O primeiro conceito que deve ser observado sobre os derivativos é o conceito de hedge. E é um conceito importante para ajudar a gente a identificar as questões. Olha só, hedge, a tradução literal seria proteção ou até mesmo uma cerca. Mas proteção contra o quê? Que é o importante a gente visualizar. A operação conhecida como operação de hedge é uma operação que visa trazer segurança, proteção contra as oscilações de preço no futuro. Vamos imaginar uma situação onde vamos realizar um processo de importação. Importação, então, envolve moeda estrangeira, o dólar, muitas vezes. O dólar oscila? Sim, ele oscila diariamente, de tempo em tempo, durante o dia, há uma variação de preço. Agora imagina numa operação onde você vai realizar uma importação, para daqui a 30 dias, uma mercadoria vai chegar e você terá que realizar o pagamento. Então, a operação de hedge, ela vem justamente para atender essa necessidade de trazer segurança ou proteção contra as oscilações de preços no futuro. Nessa operação, onde nós vamos realizar uma operação de câmbio daqui a 30 dias, é possível, com uma operação de hedge, firmar na data de hoje o preço do câmbio ou a taxa de câmbio de hoje para praticar daqui a 30 dias. Até mesmo muito mais tempo adiante, até 999 dias é possível realizar uma operação onde eu venha assegurar o preço da taxa de câmbio hoje, o preço de hoje, eu não posso inventar um valor, naturalmente, para praticar numa data futura. Essa é a ideia da operação de hedge, proteção contra as oscilações de preço no futuro. A gente usou o exemplo aqui da taxa de câmbio, né? Mas podemos usar vários outros exemplos nas operações de hedge, como, por exemplo, milho, soja, feijão, café, minério de ferro, ações da Bolsa de Valores e qualquer outro índice que seja possível realizar operações no mercado de derivativos. Produtos ou índices podem ser objeto de operações no mercado de derivativos. Então, a tradução literal de hedge é proteção. Os investidores ou administradores de carteira buscam, nas operações de hedge, proteger seus investimentos contra as oscilações bruscas de preços. Então, o conceito de hedge é o conceito de buscar proteção contra as oscilações de preço no futuro. O segundo conceito importante para a gente compreender esse tema é o conceito de derivativo. Olha só, o conceito de derivativo ele vai estar caminhando em conjunto com o conceito de hedge, porque esses dois conceitos estarão nos mesmos produtos que a gente vai verificar, mas são dois conceitos distintos e é importante compreendê-los de maneira distinta. O conceito de hedge, então, visa trazer proteção contra as oscilações de preço no futuro. O conceito de derivativo é quando o preço de um contrato ou esse produto financeiro deriva do preço de um outro produto ou índice financeiro do mercado. Imaginamos numa operação onde vamos realizar a compra de soja daqui a 30 dias e vamos assegurar, nesse modelo de operação de hedge, o preço da soja de hoje para que possamos praticar esse mesmo preço no mercado de à vista de hoje daqui a um tempo, digamos que daqui a 60 dias, realizar a compra desse produto. Nós podemos firmar um contrato para oferecer o direito de compra dessa soja nesses 60 dias pelo preço de hoje, 60 dias adiante. E esse contrato será um derivativo também por quê? Porque o preço do contrato firmado hoje é determinado com o preço da soja de hoje, esse produto financeiro, esse contrato. E o preço desse contrato oscilará no mercado conforme a oscilação do ativo subjacente, ou simplesmente o objeto de referência da operação. Qual é o objeto de referência da operação, dessa operação de contrato futuro de compra de soja para daqui a 60 dias? O ativo subjacente, o objeto de referência dessa operação, é a própria soja. Então,
O preço da soja pode variar, e ele vai variar nesse período. E conforme o preço da soja vai variando, o preço desse contrato de derivativo vai variando. E por isso que ele assume o nome de derivativo, porque o preço do contrato deriva do preço de um ativo subjacente, um ativo de referência. Nesse exemplo, a soja, podendo ser milho, feijão, café, uma infinidade de produtos ou índices financeiros negociados no mercado. Derivativos são bens e direitos possuídos por uma empresa ou um fundo de investimento, contratos financeiros cujo valor depende ou deriva do valor de outros instrumentos financeiros. Vamos exemplificar. Por exemplo, um contrato de compra de... como a soja que a gente comentou agora. Contrato de compra de soja. Na data de hoje, dia 3 de dezembro, a saca da soja está negociada por um valor fictício, enfim, a R$10 a saca. Essa saca de soja está negociada a R$10 cada saca. Digamos que vamos firmar um contrato, um compromisso, para praticar o preço da data de hoje, 3/12, daqui a 60 dias, no dia 3 de fevereiro de 2016. O preço da soja vai sofrer variação nesse período? Naturalmente sofrerá variação conforme safras, a demanda geral do mercado e vários outros fatores baseados na economia e na atividade agrícola desse produto. Então, firmamos um contrato de poder praticar o mesmo preço do mercado de à vista de hoje, 3/12, daqui a 60 dias. Os mesmos R$10 por saca. Digamos que seja um contrato baseado em 100 sacas de soja. Um contrato muito pequeno, mas para fins didáticos ele é bem interessante. 100 sacas de soja a R$10. Então, o preço desse contrato é de R$1.000. É o que vale esse contrato na data de 3/12. O preço da soja vai sofrer a sua oscilação com o passar dos dias. Dia 1º, 2º, 3º, pode subir, pode cair, pode subir, pode cair. Digamos que chega lá na data do vencimento, dia 3/2, e recebe uma oscilação de preço intensa, chegando a R$20 cada saca negociada no mercado de à vista no dia 3/12. Porém, como nós firmamos um contrato de hedge, que é um derivativo, para poder praticar esses R$10 por saca da data de hoje, no dia 3/2, nós vamos ter o direito de comprar essas sacas de soja pelos mesmos R$10 do dia 3/12, independentemente do valor que ele atinja no dia do vencimento ou no dia de exercício desse contrato. Nessa situação, nós obtemos vantagem financeira, naturalmente. Essa diferença entre o preço de exercício e o preço do mercado de à vista do dia do vencimento, a gente passa a chamar de base essa diferença. E a base dessa operação, nesse caso, foi de R$10 por saca. Então, nós deixamos de pagar R$10 a mais por saca, caracterizando o objetivo do contrato, de ser uma operação de hedge, que visa trazer proteção contra as oscilações de preço no futuro. Um contrato excelente. E aí você já deve estar se perguntando, tá, o preço subiu no dia do vencimento, mas se esse preço tivesse caído? Vamos montar esse cenário aqui também. O mesmo contrato, a mesma data, a mesma situação, idêntica, com uma diferença de cenário. Uma diferença de cenário que, no dia do vencimento, o preço dessa mercadoria, a saca de soja, atingiu um valor mais baixo do que o preço de exercício que nós firmamos. Digamos que essa saca de soja chegou a R$5 por saca. A base da operação ficou negativa para o nosso interesse de comprar soja, ao passo que a base da operação é de R$5. Dessa maneira, nós teremos que pagar R$5 a mais para cada saca de soja adquirida nesse momento, no dia de exercício que nós firmamos esse compromisso. Para compreender melhor o derivativo, a gente tem que visualizar a mudança do preço do contrato baseado no preço do ativo subjacente, ou ativo de referência, que é a saca da soja.
Digamos que nesse momento, aqui, no dia 15/1, o preço da saca da soja atingiu os R$20 por saca. Qual é o valor desse contrato no dia 15/1? Ele foi firmado no dia 13/1, 100 sacas de soja a R$10. O preço desse contrato aqui no dia 3/12 era de R$1.000. Porém, lá no dia 15/1, o preço desse contrato, que é um derivativo, derivou conforme o preço do ativo subjacente. No dia 13/1, a saca de soja, que é o ativo subjacente, chegou a R$20. Isso quer dizer que o preço desse contrato dobrou nesse momento. Passou a ser de R$20.000 o valor desse contrato. Aí, caracterizando o derivativo. O preço do ativo subjacente estava em um patamar, o contrato no patamar relativo, né? 100 sacas a R$10, R$1.000 o valor do contrato. Quando o preço do ativo subjacente se elevou, o valor do contrato se elevou. E por isso, uma coisa derivando da outra caracteriza esse modelo de derivativo, certo? Então, mesmo contrato, cenários distintos, resultados diferentes. E nesse segundo cenário do mesmo contrato, onde o preço do ativo subjacente chegou abaixo do preço de exercício na data de vencimento, nós não necessariamente obtivemos uma vantagem financeira, né? Um benefício com relação a isso. A gente teve que pagar mais caro, porque o produto estava sendo negociado a R$5, mas a gente firmou um compromisso de praticar a compra a R$10, e assim será. Mas não vai descaracterizar o hedge, aquela operação que visa trazer proteção contra as oscilações de preço nesse aspecto? Com certeza não. Por quê? Porque mais do que R$10, nós não vamos pagar de qualquer maneira. Mesmo havendo um certo prejuízo com relação a essa operação, nós estabelecemos um limite, que acima desse valor nós não teríamos que pagar pelo preço dessa mercadoria, evitando consequências graves, principalmente no aspecto de uma empresa. Digamos, seja uma indústria de óleo de soja que compra milhões de toneladas de soja, até mesmo por mês, para poder colocar na sua atividade produtiva. Se o preço ultrapassasse desses R$10, talvez ficasse inviável, economicamente inviável, sua atividade naquele período. E esses contratos de hedge servem justamente para estabelecer esses patamares de preço, aonde, acima daquilo, nós não vamos realizar o desembolso com relação a esse produto. Certo? Agora vamos verificar que existe uma certa diferença entre os contratos. Nós vamos conhecer contratos conhecidos como contratos a termo, no mercado a termo, que é relativo a esses contratos. Conheceremos os contratos futuros, que são semelhantes aos contratos a termos, mas com diferenças bem interessantes. Contrato de opções, contrato de swaps e também as opções flexíveis. São os principais produtos negociados no mercado de derivativos. Todos esses produtos vão atender ao conceito de hedge, contratos que visam trazer proteção contra as oscilações de preço no futuro, bem como todos esses contratos assumirão também as características do conceito de derivativo, porque o preço desses contratos vai variar conforme o preço desse ativo subjacente no mercado, desse ativo de referência. Todos os contratos, obrigatoriamente, terão de ser realizados no futuro e terão de ter um ativo subjacente, um ativo de referência, que pode ser um produto ou um índice financeiro, certo? Olha aqui os contratos. Operações a termo, operações no mercado futuro ou contratos futuro, mercado de opções ou os contratos de opções e mercado de swaps. Começando pelos contratos a termo. Os contratos a termo, eles assumem uma característica de oferecerem flexibilidade aos contratantes. Quem que realiza esse contrato? De um lado haverá um produtor ou um investidor e do outro lado haverá uma corretora que vai lançar esse contrato no mercado. O produtor, o contratante do contrato, ele vai figurar como o titular do contrato. E a outra parte que vai vender, oferecer o contrato, passa a figurar como o lançador do contrato. Para todas essas operações haverá um titular e um lançador do contrato. Esses contratos podem ser feitos sobre
compra ou venda de mercadoria da mesma forma. Eu posso realizar um contrato de compra de soja, como eu no papel de produtor da soja, eu posso adquirir um contrato, ser titular de um contrato de venda de soja pelo preço do mercado de à vista de hoje, num breve futuro, certo? Contrato a termo. O contrato a termo é um contrato onde haverão duas partes relacionadas, né? O titular do contrato e o lançador, que vai assumir pelo papel da corretora de valores, que vai lançar esse contrato, podendo esse contrato ser tanto de compra quanto de venda de mercadoria ou de um índice financeiro. E o contrato a termo, ele vai assumir uma característica muito importante nesse momento. O contrato a termo é um contrato não padronizado. Não padronizado segundo o quê? Segundo a regulamentação da própria BMF-Bovespa. E o reflexo dessa não padronização nesse contrato, os resultados, é que esse contrato ele passa a ser limitado de várias formas. E a primeira limitação que o contrato a termo oferece é de não oferecer o mercado secundário. A possibilidade de que uma parte, o titular do contrato ou o lançador do contrato, possa negociar esse risco da operação no mercado secundário. De uma forma muito simplificada. Não oferece a possibilidade de uma ou outra parte relacionada no contrato de se livrar do risco dessa operação no mercado secundário, na Bolsa de Valores, em função da ausência de padronização que esse modelo de contrato acaba não oferecendo. É a modalidade na qual se firma um contrato de compra e venda de ações ou mercadorias, também para liquidação futura, a um preço pré-fixado entre duas partes interessadas. Os prazos para a realização do contrato a termo, eles vão de prazo mínimo de 16 dias até 999 dias. É o prazo limite para este modelo de operação. Outra questão importante sobre os contratos a termo, em função de não serem padronizados, esses contratos a termo, eles incorrem num risco de inadimplência, com certeza. Por quê? Porque no momento que esses contratos são firmados, exige a necessidade do depósito da garantia da operação. Esse depósito pode ser de duas formas. A garantia oferecida como garantia coberta ou garantia descoberta. Como que funciona isso? Olha só. Esse contrato, nesse exemplo, 100 sacas de soja a R$10 cada saca de soja, R$1.000 é o preço desse contrato no dia do lançamento desse contrato, no dia que esse contrato foi firmado. As duas partes, obrigatoriamente, terão que fazer o depósito da garantia. Depósito baseado em qual valor? No próprio valor do contrato, digamos que os R$1.000, nesse exemplo, no dia que esse contrato é firmado. Então, tanto o lançador quanto o titular, obrigatoriamente, deve realizar o depósito. Por que deve realizar o depósito desse valor? Para garantir que esse contrato será cumprido no dia do vencimento. Mas, entretudo, esse contrato ele recebe uma oscilação de preço, até mesmo diária, nessa operação. Podendo chegar lá no dia do vencimento, como nesse primeiro cenário, esse contrato está valendo R$20.000 e não, perdão, R$2.000 e não mais os R$1.000 que ele valia inicialmente, porque o preço do ativo subjacente, o ativo de referência, oscilou, puxando o preço do derivativo para cima junto. Então, o depósito foi de R$1.000. Esse contrato, para a liquidação dele, ele está valendo R$2.000. Nesse exemplo aqui, o lançador do contrato, a corretora, terá que realizar a cobertura, o pagamento dos outros R$1.000 para contemplar o valor final de R$2.000 dessa compra, porque R$1.000 já estava depositado, o valor do contrato oscilou, terá que depositar mais R$1.000 em cima para contemplar o valor do contrato na data de exercício dessa operação. Certo? Então, há o risco de inadimplência justamente nessa parte, no valor da oscilação desse contrato no dia do exercício, porque os R$1.000 já estão garantidos, tanto de uma quanto de outra parte. Chegou no dia do vencimento, o contrato valorizou, tem R$1.000 a mais. A outra parte terá que depositar esses R$1.000. Caso a outra parte não tenha o recurso disponível ou, de qualquer maneira, não queira realizar esse depósito, nasce aí a oportunidade ou a situação que pode gerar
a inadimplência nesse contrato. Então, a inadimplência ela não será total, de forma alguma. Porém, essa inadimplência pode acontecer sobre a diferença do preço do mercado de à vista do dia que foi fixado o contrato, o preço de exercício, como ele é chamado, para o preço do dia do vencimento. Essa diferença de valor pode gerar um processo de inadimplência. Então, características pontuais importantes para esse contrato a termo. O contrato a termo é um contrato que ele assume prazos de 16 a 999 dias. É um contrato não padronizado, então os termos do contrato podem ser flexibilizados. Tem esse benefício por partes, flexibilizado entre as duas partes. Porém, pelo fato de não ser padronizado, ele não oferece o mercado secundário. Não pode-se revender esse contrato para outros investidores interessados em assumir o risco da operação e, digamos, surfar nessa oscilação de preço, criando a possibilidade de comprar esse contrato no momento de baixa do preço do contrato em si, em função de baixa do preço do seu ativo subjacente, e vender esse contrato no momento de alta, tendo oportunidade financeira, oportunidade especulativa, de fato, sobre essa operação. E é aí que se torna interessante todo esse modelo do mercado de hedge, o mercado de derivativos. A mesma operação que assume a característica de hedge, que visa trazer proteção contra as oscilações de preço no futuro, é o contrato que, no mercado secundário, de investidor para investidor, pode se converter no maior risco possível de se conseguir dentro da Bolsa de Valores. E quando a gente cita risco, a gente fala em relação direta com a possibilidade de retorno que esse contrato possa oferecer. Quanto mais risco, mais o volume de risco que é possível assumir, maior deve ser a expectativa de retorno. Como nesse caso, em determinada data, em 15/1, nesse cenário, a saca de soja chegou a R$ 5,00 a saca de soja. Digamos que eu sou um investidor interessado em comprar esse contrato. Eu posso investir nesse contrato, nesse momento que esse contrato está valendo quanto aqui? A R$ 5,00 está valendo R$ 500 o contrato. Eu posso comprar esse contrato a R$ 500 nessa data de 15/1 e segurar esse contrato até o vencimento e obter essa diferença de valor, olha só, de R$ 5,00, que foi o preço que eu paguei, para os R$ 20,00 que chegou na data de exercício, no dia de vencimento do contrato. Então, eu tenho uma base aqui de R$ 15,00 por saca de soja. Perceba a possibilidade de ganho ou de perda financeira relacionado a esse tipo de contrato, que ao mesmo tempo é um contrato que visa trazer segurança ou proteção contra as oscilações de preço no futuro para o produtor titular do contrato, ao mesmo tempo ao especulador que vem buscar esse contrato no mercado secundário, oferece uma grande amplitude de ganhos ou de perdas ao mesmo tempo, certo? Então, mercado a termo é o mercado que vai oferecer algumas características. Quais são elas? Pontuando, é um contrato não padronizado, é um contrato que não oferece, em função disso, mercado secundário, a possibilidade de vender o risco da operação no mercado secundário, é uma operação que oferece o prazo de 16 a 999 dias, é um tipo de operação que pode oferecer risco de inadimplência na operação, ao passo que a garantia é depositada no momento de firmar o contrato e, conforme a oscilação de preço, pode haver margem para haver uma nova cobertura desse contrato que pode oferecer inadimplência. E outra coisa importante com relação ao contrato a termo é que esse tipo de contrato ele não permite o encerramento antecipado de posições. E o fato de ele não oferecer um encerramento antecipado de posições significa que, quando esse contrato for firmado, ele deverá ser levado até o dia de exercício, pelas duas partes envolvidas na operação, não podendo abrir mão da operação ou do risco antes do vencimento. Então, é um contrato que, apesar de ele oferecer uma flexibilidade no momento de constituir o contrato, de termos, de data de entrega de produtos e mercadorias e tudo mais, ele não vai oferecer certas liberdades depois desse contrato firmado até o dia do exercício. Essas diferenças elas vão ser muito pontuais no próximo contrato que a gente vai analisar, que é o contrato futuro.
O contrato futuro é um contrato a termo. Já começa assim a história. O contrato futuro, ele é um contrato a termo, porém padronizado. Agora vai dar diferença. Esse contrato futuro é o contrato a termo, então vai assumir o mesmo prazo, de 16 a 999 dias. Esse contrato futuro, ele sendo um contrato a termo, porém padronizado. E essa padronização é que vai oferecer uma série de diferenças. Quer ver? Olha só. Pelo fato desse contrato futuro ser um contrato a termo padronizado, ele vai ter a possibilidade de negociação desse contrato em mercado secundário. Sim, isto é, a possibilidade de uma parte ou outra parte, tanto o titular quanto o lançador do contrato, vender o risco da operação no mercado secundário. Vender para quem? Para outros investidores, especuladores interessados na possibilidade de comprar esse contrato por um valor reduzido e revendê-lo num segundo momento por um valor superior, concretizando assim a possibilidade de lucro para essa operação. Então, contrato futuro padronizado, mesmo prazo de 16 a 999 dias. Pelo fato dele ser padronizado, ele pode ser revendido no mercado secundário. O risco da operação, tanto por parte do titular quanto do lançador, revender esse risco da operação no mercado secundário, se livrando dessa maneira do risco da operação quando achar necessário ou interessante. Outra característica dos contratos futuros padronizados é que há necessidade do ajuste diário de margens. O que significa isso? Olha só, presta atenção no termo. O ajuste diário das margens. Imaginamos que esse contrato foi feito o depósito inicial de R$1.000 pelas partes envolvidas no contrato. Então, há o depósito inicial, garantia coberta ou descoberta. Qual que é a diferença da garantia coberta e da garantia descoberta? Garantia coberta é quando o próprio ativo de referência, o ativo subjacente da operação, nesse caso a soja, ela fica depositada, a própria soja, como garantia dessa operação. Então, 100 sacas de soja são depositadas na data inicial do contrato, dia 3/12, para que no dia do vencimento esse produto esteja disponível à entrega para outra parte, para a parte compradora, certo? Agora, a garantia descoberta, ela é caracterizada pelo ativo de referência, o ativo subjacente, nesse caso a soja, não estar disponível. Não estar à disposição no momento que foi firmado o contrato, porque não foi colhida, qualquer outra situação. Aí há a possibilidade de oferecer a garantia descoberta, que nada mais é do que depositar em dinheiro ou ativos com alta liquidez, em ações, outros contratos que têm um volume de liquidez interessante, que possa ser convertido em dinheiro de forma mais rápida possível, mais fácil possível, sem perda na operação. Então, garantia coberta quando o próprio ativo fica depositado como garantia. Garantia descoberta não quer dizer que não tem garantia. Quer dizer que o ativo de referência não está disponível e outros ativos de alta liquidez serão depositados sob o valor inicial do contrato. Então, ao depósito da garantia. Com o passar do tempo, digamos que lá no dia 4/12, no dia 4/12, no dia seguinte, o preço da saca de soja oscilou e chegou a R$12 a saca, no dia 4/12. Então, haverá necessidade, por esse contrato ser um contrato padronizado, um contrato futuro, haverá necessidade de fazer o ajuste diário de margens. O que é o ajuste diário de margens? Haverá necessidade de uma das partes realizar o depósito da diferença da garantia inicial. Olha só. Acima da linha do preço dos R$10, nós vamos encontrar o lançador do contrato. E abaixo da linha do preço de exercício aqui, nós vamos encontrar o titular do contrato. Certo? Ambos depositaram a garantia no momento que o contrato foi firmado. A garantia inicial no valor de R$1.000. No dia 4/12, o preço do ativo subjacente, o ativo de referência, a saca de soja, subiu. Chegou a R$12 a saca. Então, há uma diferença já de R$2 por saca que deverá ser depositado, como foi para cima essa linha, pela figura do lançador do contrato, a corretora que ofereceu esse contrato. Então, o lançador terá que depositar R$2 por saca para atualizar o valor, para realizar o ajuste diário das margens do contrato. E você já vem percebendo que esse contrato acaba
Dessa forma, acaba eliminando o risco de inadimplência da operação, ou reduzindo drasticamente o risco de inadimplência, porque diariamente as margens da operação são cobertas. E caso o contrato seja encerrado de uma hora para outra, as margens já estão cobertas. Não há diferença para se pagar de uma parte para outra. Inclusive, no dia do vencimento, não haverá diferença, porque só a atualização do último dia e basta. O contrato já está completamente coberto. O valor todo já estará pago em forma de depósito no momento do vencimento. Então, ó, no dia 4/2, no dia seguinte, a soja subiu R$12 a saca. Isso quer dizer que o lançador terá que depositar R$2 por saca de soja. Depositar aonde essa garantia? Na Câmara de Ações da BMF Bovespa. Digamos que lá no dia 7/12, o preço da saca da soja, nesse momento, chegou a R$8 a saca da soja. Então, haverá necessidade do ajuste diário de margem. Nesse momento, no dia 4, foi o lançador que teve que depositar R$2 por saca, para contemplar o valor do contrato atualizado para essa data. E o valor do contrato começou a cair, ele recebeu de volta esses R$2 por saca no dia seguinte, já no dia 5, que o valor voltou aos R$10 por saca, então ele retira esse valor a mais que ele tinha depositado. E a partir desse momento, o preço da saca de soja começou a cair. Então, o titular do contrato teve que iniciar o processo de depósito. Já lá no dia 6/12, baixou a R$9, teve que depositar R$1 por saca. No dia 7/12, essa saca chegou a R$8. Então, mais R$1 por saca para contemplar os R$2 por saca que ele teve que depositar no seu ajuste diário de margens. Quando o preço da saca voltou a ser os R$10, digamos que no dia 12/12, o titular do contrato receberá de volta a parte que ele depositou para cobrir a margem até aquela data. Voltou a subir, o lançador começa a depositar para atualizar o valor do contrato. Começou a cair o contrato, o lançador retira o valor que depositou a mais, até igualar na linha dos R$10 por saca, e o titular começa a ter que depositar. Percebam que o valor do contrato é atualizado diariamente, na forma de depósito. Então, evita, assim, o risco de inadimplência, porque o contrato sempre estará coberto, dia após dia, chegando na data do vencimento, e esse contrato já está coberto. No caso, nesse cenário que a gente traçou, a saca chegou a R$5 por saca. Então, foi o lançador que desembolsou esses R$5 no total, a mais do que o desembolso inicial do contrato, para poder realizar a operação de forma mais tranquila até, né? Porque como foi ajustado diariamente, chegou no dia do vencimento, só concluir o ajuste. Contrato futuro, características. Então, a padronização é uma característica do contrato futuro e essa padronização confere a oportunidade de se negociar esse contrato no mercado secundário, na Bolsa de Valores, vender esse contrato a outros investidores especuladores interessados nessa oscilação de preço. Contrato futuro, em função da padronização, além do mercado secundário, oferece a obrigatoriedade do ajuste diário das margens, eliminando ou reduzindo drasticamente o risco de inadimplência dessa operação. O contrato futuro também pode oferecer a possibilidade do encerramento antecipado de posições. O que significa o encerramento antecipado de posições? Como há o ajuste diário das margens, digamos que o contrato chegou em determinada situação, numa data futura, no dia 20 de janeiro, e o preço da saca de soja está a R$8. E o titular do contrato, desinteressado em seguir com esse contrato até a data do vencimento, ele pode simplesmente procurar a outra parte envolvida e solicitar o encerramento antecipado de posições. O que significa esse encerramento antecipado? Como houve o ajuste diário, não terá necessidade de realizar um desembolso. Eu posso simplesmente abrir mão desse contrato, encerrar de forma antecipada esse contrato que nós firmamos para uma data futura. Atenção às características. Contrato não padronizado não permite ajuste diário, não permite negócio no mercado secundário, não oferece liquidez para a operação e não permite o encerramento antecipado de posições. Esse contrato a termo
nesse modelo de contrato futuro, em função de sua padronização, vai oferecer essas alternativas. Alternativa, no caso, uma obrigação de ajuste diário e a alternativa de encerramento antecipado de posição, abrir mão do contrato, porque já foi creditado o valor relativo diariamente, eu consigo me livrar dessa operação, e também a opção de realizar a venda da operação no mercado secundário, se livrar do risco vendendo para outro investidor interessado. Mercado futuro e agora algumas desvantagens aqui operacionais do contrato futuro. As desvantagens operacionais, elas são relativas a exigir elevada movimentação financeira em função daquele ajuste diário. Tem que ajustar diariamente, estar atento a isso. Ser de custo mais elevado em função do modelo de padronização e necessitar de depósito de garantias colaterais junto à clearing ou clearing house, que nada mais é do que a Câmara de Compensação, Liquidação e Custódia relacionada à Câmara de Ações da BMF-Bovespa. Uma questãozinha aqui para a gente fixar aquilo que a gente conversou até agora. Olha só, essa questão aqui é do Banrisul de 2005, da banca FDRH. Das operações citadas a seguir, qual não pode ser classificada como uma operação no mercado de derivativos? Primeira alternativa, alternativa A. Compra de contratos futuros de taxa média de depósitos interfinanceiros. E aí você deve estar se perguntando, nossa, existe esse contrato? Olha, o contrato de derivativos, ele pode ser realizado tanto com produtos da economia, quanto com índices financeiros. E aí, compra de contratos futuros de taxa média de depósito interfinanceiro é a taxa do CDI. Então, ele é um índice oficial e pode ser objeto de um contrato de derivativos. Compra de contratos futuros de taxa média de depósitos interfinanceiros. É uma operação a ser realizada no futuro. Tem um índice de referência que é um ativo subjacente, então sim, é um contrato de derivativos. Por isso a importância daqueles conceitos que a gente começou a aula. Alternativa B. Compra de opções de compra sobre futuro de taxa de câmbio. Olha só, compra de opções de compra, opções é um modelo de contrato futuro. De compra sobre futuro de taxa de câmbio. Taxa de câmbio é um índice oficial de remuneração? Sim. Pode ser usado como ativo de referência ou ativo subjacente? Sim. Então, é um contrato bem típico do mercado de derivativos. Correto. Alternativa C. Compra de contratos futuros de índice Bovespa. Índice Bovespa pode ser objeto de ativo, um objeto de referência, um ativo subjacente? Sim. Então, considera uma operação de derivativo. Alternativa D. Compra de ouro para liquidação à vista. Ouro pode ser utilizado como ativo de referência? Pode, mas atenção para essa questão que cita ali, compra de ouro para liquidação à vista. Na possibilidade da liquidação à vista ou objetivo de liquidação à vista, não são relacionados ao mercado de derivativos, são operações a serem concluídas numa data futura. Então, essa operação, compra de ouro para liquidação à vista, não será caracterizada como uma operação de derivativo. Até porque não há um derivativo. O próprio produto diretamente está sendo negociado em função da sua compra ou venda à vista. Alternativa D errada. Alternativa E. Compra de contratos futuros de dólar. Inclusive o primeiro exemplo que a gente utilizou para falar sobre o derivativo. Correto. A alternativa que está errada, alternativa D. Mais uma questão, a da banca Carlos Chagas, na prova de 2010 do Banco do Brasil. Os contratos negociados nos mercados futuros são caracterizados, alternativa A, pelas diferenças de preços ajustadas diariamente. Quando a gente cita o ajuste diário de margens, a gente está fazendo o ajuste de preço diário. Então, a alternativa A está correta com relação ao contrato futuro. Lembrando que o contrato a termo ou o mercado a termo não exige esse ajuste diário de margens, não tem essa possibilidade. Alternativa B, pelas cláusulas redigidas de acordo com a conveniência entre as partes. Há conveniência entre as partes no contrato futuro? Não. Por quê? Porque é um contrato padronizado e as cláusulas são padronizadas. Alternativa C, pela padronização quando as partes são instituições financeiras? Também não caracteriza, né? Porque as partes
sempre serão instituições financeiras? Ou só haverá padronização em caso de instituição financeira participar? Com certeza não tem nada a ver. A padronização é para todos os usuários desse modelo de contrato. Alternativa D. Pela dispensa de prestação de garantias pelas partes, não existe a possibilidade da dispensa de garantia, até porque haverá um depósito inicial do valor do contrato e também um ajuste diário das margens da operação. Alternativa E. Pelas diferenças de preços ajustadas no vencimento. Também errado, porque o ajuste de preço é realizado de maneira diária. Alternativa A, alternativa correta. As opções. As opções são operações que a maior característica dessa operação, desse modelo de contrato, é justamente o nome. Olha só, a opção. Vamos visualizar um cenário, por exemplo, esse segundo cenário aqui, que no dia do vencimento, o preço do ativo subjacente no mercado de à vista do dia do vencimento chegou abaixo do preço de exercício que havíamos firmado na data inicial do contrato. Chegou a R$ 5,00. Se esse contrato tivesse assumido a característica, se ele fosse confeccionado nesse modelo de opção, a parte do titular que teve que pagar R$ 5,00 a mais por saca de soja poderia simplesmente ter abrido mão desse contrato, antes ou até mesmo no dia do vencimento. A opção confere um direito ao titular da opção e uma obrigação ao lançador da opção. São essas as características das operações de opção. Então, a operação de opção é um hedge, é um derivativo, mas que oferece esse diferencial, que ao titular é conferido um direito de abrir mão ou não do contrato até o vencimento, sem ter que pagar nada a mais por isso. Ele simplesmente abre mão, porque ele comprou, quando confeccionou o contrato, quando investiu nesse contrato, ele comprou o direito de poder praticar esse preço no futuro. E somente o direito, sem a obrigação relacionada. Enquanto o lançador do contrato, num contrato de opção, ele fica com a obrigação até o dia do vencimento. Se o lançador, se o titular optar por não realizar o contrato, a compra de determinada mercadoria ou a venda de determinado produto ou índice no dia do vencimento, no dia de exercício, o lançador fica isento do contrato. Mas, se o titular optar por realizar a operação no dia do vencimento, o lançador é obrigado a realizar a operação nessa data do vencimento. A opção, a maior característica dessa operação está no nome, guarda assim. A opção confere a opção de cumprir o contrato até o vencimento por parte do titular e confere uma obrigação ao lançador da operação. Interessante citar nesse momento o custo das operações. O custo pago pelo titular ao lançador do contrato para poder adquirir esse contrato e figurar como titular é chamado de prêmio da operação. Tanto no contrato, o contrato a termo, quanto no contrato futuro, quanto no contrato de opção, é necessário, por parte do titular, pagamento do prêmio da operação, como no seguro, a gente chama o custo de prêmio. O prêmio de um contrato a termo gira em torno de 1% sobre o valor total do contrato. Vai depender de várias circunstâncias, é um valor mais ou menos aproximado. Só para a gente ter uma noção do diferencial. Um contrato futuro padronizado, ele vai custar pelo menos aí 2% do valor total do contrato. O valor total, nesse caso aqui, dos R$ 1.000. Lembrando que esse aqui é um exemplo muito baixo, muito baixo. Os contratos costumam ser com volumes muito maiores de valor e mercadorias. E um contrato de opção, para poder lhe oferecer a opção, a outra parte, o lançador do contrato, a corretora, ela costuma cobrar em torno de 7%, 8% sobre o valor total da operação depositado à vista, para poder lhe oferecer a opção. Porque você deve estar pensando, nossa, se uma das partes, o titular, fica com a opção, o que o lançador pode ganhar com isso? Já começa ganhando 8% sobre o valor total à vista, em dinheiro. Já começou ganhando. Na verdade, para um titular ter vantagem financeira com uma operação de opção, ele tem que ter uma expectativa mínima
de pelo menos 10, 12, 15% de retorno. Porque 8% ele já pagou à vista. Pagou para ter o direito de fazer a opção até o dia do vencimento. Certo? Os prazos para as operações de opção. As operações de opção elas vão ter o prazo bem mais limitado, né? Lembra do contrato a termo e contrato futuro de 16 a 999 dias? Os contratos de opções padronizadas, elas vão atender o prazo limite de 90 dias. Um prazo bem mais reduzido do que as outras operações. Diferencial grande, o custo do prêmio. O prêmio é pago pelo titular ao lançador. Em qualquer situação de contrato, o titular paga o prêmio ao lançador. E nesse caso da opção, o prêmio tem um valor bem alto, né, para poder compensar essa possibilidade de se manter só com o direito e o lançador somente com a obrigação de concluir o contrato no dia do vencimento. As opções também podem ser de produtos ou índices financeiros. É muito comum realizar a operação de opções com ações. Alguns termos importantes utilizados na operação das opções. Prêmio. Preço da opção. Ativo. Qual é o ativo daquele contrato de opção de saca de soja? A saca de soja, nesse caso. Mês de vencimento. Naquele exemplo, fevereiro. Preço de exercício. Foi o preço firmado na data do dia 3/2 do mercado de à vista daquela mercadoria que é utilizada como o ativo subjacente ou ativo de referência dessa operação. Lançador é quem está na parte de cima da linha do preço de exercício. É o vendedor do contrato. E o titular é o usuário do contrato, quem paga o prêmio ao lançador dessa operação. Outras características importantes, como o próprio ajuste diário das margens, cabe ao contrato de opção também para evitar inadimplência. Lembrando que o ajuste diário das margens numa operação de opção fica a cargo do lançador. O titular não tem necessidade de realizar esses ajustes. O depósito das garantias também é necessário para um contrato de opção, por parte do lançador da opção, para garantir que essa operação será realizada na data do vencimento, caso o titular da opção opte por realizar esse contrato no vencimento. Outro modelo de opção é a opção conhecida como opção flexível. E aí já dá para perceber uma diferença importante, semelhante que acontece no mercado a termo e no contrato futuro. A opção flexível não oferece padronização, então oferece flexibilidade nos termos e cláusulas do contrato. E aí vai assumir algumas diferenças bem importantes. As opções flexíveis, elas são flexíveis por não oferecerem uma padronização nas suas cláusulas, nas suas condições. As opções flexíveis permitem que, por exemplo, o depósito do prêmio seja parcelado, seja feita uma negociação entre as partes sobre isso. As opções flexíveis, pelo fato de elas não serem padronizadas, elas não vão permitir também o mercado secundário dessas ações, a possibilidade de vender dessas opções, a possibilidade de vender essa operação para se livrar do risco. Tanto a parte do lançador quanto o titular pode revender a sua posição no mercado secundário. A possibilidade de inadimplência também é uma característica dessas opções flexíveis. Pelo fato de elas serem flexíveis, então, não havendo a padronização, não há a necessidade do ajuste de margens diário e só do depósito inicial, podendo ser esse depósito coberto ou descoberto. Coberto quando o próprio ativo é depositado como garantia. Ações da BMF-Bovespa, ações da Vale do Rio Doce, são objeto de referência da operação, elas são depositadas no momento que o contrato é firmado. Mas como não há a padronização e também não há o ajuste diário das margens, possibilita também o risco de inadimplência para esse modelo de operação. Garantia com lançamento coberto ou descoberto. Mais uma questão aqui interessante. Olha só, também da prova do Banrisul de 2005, da banca FDRH. No mercado de opções de ações. Primeira alternativa, alternativa A. O titular da opção de compra é obrigado a exercer a compra até o vencimento? Certo ou errado essa afirmativa?
Essa afirmativa está totalmente errada. Olha só, o titular da opção, ele fica com a opção, o direito, e não com a obrigação. Então, o titular de uma opção de compra é obrigado a exercer a compra até o vencimento? Não. Ele tem o direito, a opção de fazer ou não fazer isso. Alternativa B. O titular de uma opção de compra tem o direito de comprar certa quantidade de ações a um preço de exercício fixado até determinada data. Aí sim, assumimos as características de uma operação de opções. O titular de uma opção de compra tem o direito de comprar certa quantidade de ações a um preço de exercício fixado até determinada data determinada para o vencimento da operação. Alternativa C. O lançador de uma opção de compra é obrigado a exercer a compra até o vencimento? Olha só, o lançador de uma opção de compra, o lançador vendeu uma operação ao titular de possibilidade de comprar ações ou qualquer outra índice ou mercadoria. Então, quem pode realizar a compra nesse caso é o titular e não o lançador da opção de compra. Alternativa D. O lançador de uma opção de compra tem o direito de comprar certa quantidade de ações a um preço de exercício fixado até determinada data. Olha só, o lançador de uma opção de compra tem o direito de comprar. O objetivo do lançador é realizar a aquisição ou venda da mercadoria? Não, gente. É sempre a opção, a característica do titular que envolve a operação. O titular pode solicitar um contrato de venda de determinada mercadoria ou de compra de determinada mercadoria. O lançador, ele comercializa o quê? O próprio contrato. Alternativa E. O prêmio da opção é pago pelo lançador ao titular? O prêmio da opção é pago pelo titular do contrato ao lançador, que figura como o vendedor do contrato. A alternativa correta da questão, alternativa B. O titular de uma opção de compra tem o direito de comprar certa quantidade de ações ou qualquer outro índice a um preço de exercício fixado até determinada data. Mais uma questão. Essa da Carlos Chagas, do Banco do Brasil, de 2011. É característica das operações no mercado de opções realizadas em bolsas. Alternativa A. A dispensa de depósito de margem das posições vendidas. Há possibilidade de dispensa de depósito de margem no momento que o contrato é firmado, no caso de operações de opções? Com certeza não. Se for, no caso, as opções flexíveis, que é outro produto, pode ser possível sim a dispensa dos depósitos. Alternativa B. Liberdade de fixação pelas partes das séries e valores de exercício para um ativo objeto. Essa questão cita aqui, digamos que no momento de firmar o contrato, se é possível inventar um preço ou escolher um preço para o ativo de referência. Em nenhuma das operações de derivativos isso é possível. É possível só firmar o contrato pelo preço do mercado de à vista do dia. No caso de hoje, dia 3 de dezembro, o valor da saca de soja para o mercado do dia, de hoje, pelo preço de hoje. Não é possível criar um valor nesse caso. Alternativa C. Possibilidade de negociação em day trade é uma característica das operações de opções? Sim, é uma característica típica das operações de opções e de vários outros valores mobiliários negociados na BMF Bovespa. O que é uma negociação em day trade? É compra e venda do mesmo papel no mesmo dia. Então é possível você comprar, como elas são padronizadas e vão ao mercado secundário, é possível o investidor realizar compra e venda de uma operação de opção mais de uma vez no mesmo dia, inclusive. Sim, a alternativa C correta. D. Liquidação financeira em 3 dias após a realização do negócio não é característica porque a realização dessas operações acontece em D+1. Ausência de intermediação por corretora de valores. Existe a possibilidade de operar no mercado de capitais, ou especificamente no mercado de derivativos, sem a posição, a utilização de uma corretora ou distribuidora de valores? Não há em hipótese alguma, porque não há acesso ao ambiente de negociação das bolsas de valores para investidores ou emissoras, lançadores de títulos. O acesso às bolsas de valores da negociação
é caracterizado para as corretoras ou distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Alternativa correta, a alternativa C, a possibilidade de negociação em day trade. Warrant. As operações com warrants, elas são operações bem interessantes e bem pontuais. Elas não têm um volume muito grande de operações, mas eventualmente aparecem em questões de concurso. Então é importante a gente conhecê-las. As warrants são opções de compra não padronizadas. As warrants, elas assumem a característica da opção de oferecer a uma das partes a opção em concluir o negócio ou não. Mas essas warrants são negociadas no mercado à vista. São derivativos, que são operações a serem concluídas no futuro. Porém, a sua negociação é realizada no mercado à vista. E somente por instituições financeiras negociando fluxos financeiros, fluxos de remuneração. Então, características. As warrants são opções de compra não padronizadas, então não tem um mercado secundário para elas. São operações com um prazo bem mais extenso, que vai de 6 meses até 3 anos para a data de exercício de vencimento dessa operação. São operações realizadas entre instituições financeiras e no mercado de à vista. São essas as características das operações de warrants. Operações de swap. Olha, é um tipo de operação que tem caído com uma certa frequência. E é importante a gente dominar o conceito dessa operação. Para poder explicar como funcionam as operações de swap, eu gosto de utilizar o desenvolvimento de cenário para poder exemplificar e facilitar a percepção das pessoas sobre a dinâmica de funcionamento das operações. Certo? A operação de swap, que esse termo em inglês significa troca, por quê? As operações de swap consistem em troca de fluxos financeiros entre instituições financeiras sem que se troque o principal, que originou esses fluxos financeiros. Muitas vezes, esses fluxos são trocados de pré-fixados a fluxos pós-fixados. Esse é o conceito. Fica um pouco difícil, né? Fica um pouco intangível para a gente. Então, eu vou criar um cenário para caracterizar em que situação esse tipo de troca pode acontecer e facilitar a compreensão sobre a dinâmica dessa operação, conhecida como swap, troca. Digamos que em determinado momento, imaginemos aqui, a taxa básica de juros da economia Selic está em 24% ao ano, o que corresponde ao próximo de 2% ao mês de remuneração. Então, a gente já sabe, conversou em várias aulas, que a Selic é a taxa básica de juros da economia. É a taxa de referência para as remunerações do mercado financeiro. É o custo primário do dinheiro. Então, nesse momento onde a taxa Selic se encontra a média de 2% ao mês, ela vai configurar, caracterizar o custo primário de captação de recursos. Eu sou uma instituição financeira, o que eu faço? Eu capto recursos emitindo títulos. Em troca da captação, eu ofereço um índice de remuneração, que acompanhará sempre a taxa Selic. Então, nesse caso, digamos que eu seja uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, uma financeira. Financeira capta recurso emitindo letras de câmbio para captar. Letras de câmbio, vou oferecer essa remuneração, 2% por mês para captar o recurso. Coloco o meu spread bancário, minha margem de lucro, e ofereço esse recurso numa operação ativa conhecida como CDC, Crédito Direto ao Consumidor, que é a operação típica das financeiras. Então, observemos aqui. Banco X é uma financeira que emite uma letra de câmbio para captar recurso. Essa letra de câmbio oferece uma remuneração de 2% ao mês. Nessa situação, para o Banco X poder captar recurso e atrair os investidores, ele oferece uma taxa pré-fixada, de 2% ao mês, que é a remuneração do momento no mercado. 2% ao mês, para captar esse recurso com a emissão dessa letra de câmbio. Captou recurso com essa letra de câmbio. Vai empregar esse recurso, por exemplo, num CDC conhecido como
financiamento de veículo. Qual é a taxa de remuneração ou a taxa de juros cobrada por esse financiamento de veículo? Digamos que nesse momento do mercado, o Banco X vai ter que oferecer uma remuneração pós-fixada. E aí você já começa a perceber a possibilidade de descasamento da carteira pelo valor que é pago para captar o recurso e empregar o recurso conforme a evolução das questões de mercado, como a taxa Selic. Olha só, o Banco X é uma financeira, captou recurso emitindo uma letra de câmbio com taxa de remuneração pré-fixada. O que significa uma taxa pré-fixada? Significa que ela não receberá oscilação. Independentemente do que acontecer no mercado, se a Selic subir ou cair, permanecerá em 2% a remuneração mensal até o vencimento. 2% por mês é o que está custando dinheiro para o Banco X captar. Ele vai empregar no financiamento de veículo, utilizando como referência os juros da taxa Selic, mais 0,5% ao mês. Então, o que ele está fazendo aqui, o Banco X? Está captando recurso com taxa pré-fixada e empregando esse recurso numa operação ativa, num financiamento de veículo, com taxa pós-fixada. Nesse momento, a Selic, 24% ao ano, ela corresponde a 2%, mais 0,5% ao mês, o que dá 2,5% ao mês. Vamos verificar o spread, a margem de lucro dessa carteira. Como é que está o equilíbrio dessa carteira? O spread está pagando 2 para captar o recurso, está emprestando o recurso com 2,5, o spread está positivo em 0,5% ao mês nessa operação. Então, a carteira dessa instituição financeira está casada, está saudável. Paga 2 pelo recurso e empresta 2,5. Vamos imaginar a situação onde a taxa básica de juros da economia, Selic, foi gradativamente reduzida em função de uma crise econômica, com o objetivo de estimular a economia como um todo. E essa taxa básica de juros da economia, Selic, chega a 12% ao ano, nesse momento. Digamos, 6 meses depois. 24% passou a 12%, é possível isso acontecer? Sim, já aconteceu. Mas não necessariamente em 6 meses, um período de tempo mais longo. Mas esses patamares já foram atingidos mais de uma vez na nossa economia. Então, vamos visualizar como é que fica o Banco X nessa situação, com mudanças de mercado, mudança na remuneração básica do mercado. Essa letra de câmbio é pré-fixada a 2%. Mudou a taxa Selic? Não faz diferença. A remuneração que o Banco X continua pagando ao investidor que adquiriu essa letra de câmbio é de 2% sobre o capital por mês. Aqui corresponde a 1% ao mês. Então, está pagando 2% pela letra de câmbio. O financiamento é composto a taxa de Selic mais 0,5% ao mês. Então, nesse momento, quanto estava valendo a Selic? 1% ao mês. Porque reduziu a taxa básica de juros e é uma taxa pós-fixada, vai acompanhar a variação do índice de referência lá. 1% mais 0,5% ao mês, que dá uma remuneração efetiva de 1,5% ao mês. Vamos verificar o spread dessa carteira. 2% é o custo pago pelo dinheiro e 1,5% é o juro cobrado pelo emprego do recurso, então o resultado é de menos 0,5%. Essa carteira não está saudável, essa carteira está negativa, porque mudanças no mercado ofereceram um impacto sobre as taxas cobradas pela instituição financeira, ao passo que a taxa pré-fixada permaneceu pré-fixada, no mesmo patamar. O que a instituição conhecida como Banco X, essa financeira, pode fazer agora? Pode realizar uma operação conhecida como operação de swap. Troca de fluxos financeiros entre instituições financeiras sem que se troque o principal. O que é o principal? É o contrato que originou o fluxo financeiro. Olha só. Digamos que, nesse momento, uma outra instituição conhecida como Banco Y, que também é uma financeira, especializada em realizar operações de empréstimos para negativados.
que são operações com alto risco e alta taxa de remuneração. Vai oferecer esse CDC como empréstimo pessoal para negativado, com cobrança de juros de 15% ao mês. 15% ao mês. É uma taxa elevada, mas uma taxa coerente a esse momento de mercado e a assumir o risco desse público que é conhecido como negativado, porque tem restrições já no seu cadastro, dificuldades financeiras. 15% ao mês é a remuneração oferecida nesse CDC. O Banco Y, nesse momento do mercado, está sentindo dificuldade para captar recurso. Ele pode procurar o Banco X e fazer uma troca de fluxo financeiro. Pegar essa letra de câmbio, que custa 2% de taxa pré-fixada por mês, e colocar aqui nessa carteira. Olha só que interessante. Essa letra de câmbio, 2% ao mês, emprestando o dinheiro a 15% ao mês. Vamos verificar o spread de 13% ao mês. Essa carteira está saudável? Está bastante saudável, uma carteira bem interessante. O que aconteceu aqui? A troca de um fluxo financeiro. Ao passo que o Banco Y pode oferecer uma letra de câmbio com fluxo de 1% para casar aquela carteira, ou o Banco X pode buscar em outra instituição, no Banco W, por exemplo, um índice de remuneração para equilibrar essa carteira. Repito, operação de swap consiste na troca de fluxos financeiros entre instituições financeiras, sem que se troque o principal. Vamos entender a possibilidade de troca desse principal, que não existe. Digamos que você foi o investidor que aplicou nessa letra de câmbio aqui, com taxa pré-fixada de 2% ao mês. E aí chegou no dia do vencimento, você foi procurar o Banco X para resgatar o seu valor, e o Banco X olhou para você e disse, olha, na verdade, eu vendi esse contrato para outra instituição, então você vai receber o teu dinheiro de outra instituição qualquer. Isso pode acontecer? Com certeza não. Então não há troca do principal. O seu contrato que foi firmado com o Banco X permanecerá no Banco X até o vencimento. O que o Banco X fez, ele trocou simplesmente o índice de remuneração. Ele não vendeu o seu contrato em si. Ele trocou ou substituiu o índice de remuneração com outra instituição financeira. Eu entendo que é um pouco difícil de visualizar, porque é tudo muito intangível, mas é assim que funciona. Não há troca desse principal, não é o contrato que vai fisicamente para outra instituição. Não, somente o fluxo financeiro que é negociado entre as instituições, podendo haver a troca desse fluxo para essa instituição e um outro fluxo qualquer seja colocado no lugar desse fluxo. Ou até mesmo o Banco X pode lançar uma nova letra de câmbio com remuneração pós-fixada, baseada na Selic. O que vai provocar automaticamente o casamento dessa carteira, porque vai 1%, com 1% mais 0,5%, ela ficaria positiva nesse momento. Certo? Swap, guarda dessa forma. Troca de fluxos financeiros entre instituições financeiras sem que se troque o principal, o contrato que originou o fluxo financeiro. Muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, as operações de swap, elas se dão pela troca de fluxos financeiros pré-fixados por fluxos pós-fixados ou vice-versa, justamente objetivando a buscar o casamento de carteira, o equilíbrio da carteira, mantendo essas carteiras saudáveis, rentáveis para a instituição financeira. Certo? Pessoal, derivativos nós concluímos por aqui. Na sequência da aula, nós vamos entrar em produtos e serviços financeiros, produtos e serviços bancários, de abertura de conta corrente até gestão de fundos de investimento, cartões de crédito e tudo mais. Até a próxima. Agora entraremos no tópico de produtos e serviços financeiros. A gente começa falando sobre produtos e serviços financeiros pelo início do relacionamento com a instituição financeira, a própria abertura de uma conta corrente. A abertura de uma conta é um contrato entre o banco e o cliente, celebrado pela livre decisão de ambas as partes. Tem bastante informação nessa frase, olha só. Se a gente afirma que a abertura de conta corrente é celebrado pela livre decisão de ambas as partes, então você não pode ser obrigado a abrir uma conta corrente numa instituição financeira. Bem como a instituição financeira não é obrigada a abrir a conta corrente para
você. Ela pode se recusar por qualquer motivo a abrir a conta corrente. Pode solicitar, inclusive, depósito mínimo ou qualquer outra condição que ela ache interessante para fazer a abertura da sua conta corrente. Ou recusá-la, né? Ah, mas se a instituição financeira se recusar a abrir uma conta corrente, ela tem que me dizer por escrito por que ela não pode? Ela pode a qualquer tempo, porque é celebrado pela livre decisão de ambas as partes. Bem como você, na figura de um usuário do serviço bancário, não pode ser obrigado a abrir uma conta corrente. Mas uma vez aconteceu de eu entrar numa empresa e eles me obrigarem a abrir uma conta corrente em determinado banco para poder receber o meu salário. Então, tem ruído nessa informação, com certeza. A empresa que você trabalha ou que você foi trabalhar, ela pode lhe solicitar abrir uma conta salário para o recebimento do seu salário e não a abertura de uma conta corrente, porque há diferenças bem importantes no modelo de uma conta salário e de uma conta corrente. Caso tenha abrido a conta corrente de uma forma a ser obrigado a abrir essa conta corrente, com certeza houve uma ilegalidade nesse processo. Dentro do que é permitido pela legislação, cada banco pode estabelecer condições para aceitação de um cliente, tais como depósito inicial ou até mesmo a renda mínima por parte desse cliente. O banco também pode recusar a abertura de conta caso esse cliente já esteja incluso, o seu nome incluso no cadastro de emitente de cheque sem fundo, o CCF ou qualquer outra forma de cadastro de inadimplentes. Então já é um indício de que a instituição financeira pode e deverá recusar a sua abertura de conta corrente por parte, né, desse cadastro negativo que possa vir a ter. Pergunta interessante. Quantos titulares pode ter numa mesma conta corrente? Cada titular é cada indivíduo participante da conta corrente que tem poderes para movimentar. Quantos titulares eu posso ter numa mesma conta corrente? Na verdade, não existe na legislação um limite de titulares. O que acontece muitas vezes é que cada instituição financeira, conforme o seu sistema de informação, sua plataforma de atendimento, ela pode se tornar limitada a receber um determinado número de clientes. Mas não há restrição legal com relação ao número de titulares vinculados a cada conta corrente. Agora, se uma conta corrente ela terá mais de um titular, obrigatoriamente os titulares terão que tomar uma decisão. Essa decisão é sobre a questão da solidariedade ou não solidariedade entre as partes. O que significa isso? Uma conta corrente solidária, naturalmente porque há mais de um titular nessa conta corrente, é um tipo de conta onde cada titular pode ter autonomia para operar essa conta individualmente, porque há solidariedade entre as partes, entre os titulares envolvidos nessa conta. Podendo essa conta sendo solidária, cada titular assinar cheques individualmente, sozinho, no caso, sem depender da assinatura do outro, tomar empréstimos, financiamentos, realizar transferências, enfim, realizar toda a operação bancária de maneira individual, porque cada titular tem autonomia para fazê-lo, certo? Se a opção, quando há uma conta com mais de um titular, for uma conta não solidária, significa que não há solidariedade entre as partes. Isso quer dizer que para qualquer ato, para qualquer ação relacionada a essa conta corrente, será necessário a permissão, a assinatura de todos os titulares sobre cada decisão. Vamos fazer uma transferência de recurso, uma transferência eletrônica. Todos terão que assinar ou digitar sua senha. Assinar um cheque, todos os titulares terão que assinar esse cheque ao mesmo tempo. Caso um dos titulares não esteja disponível por estar viajando ou estar enfermo, somente com a procuração devidamente registrada ou ordem judicial de alguém para nomear alguém para assinar em nome dessa pessoa, certo? Conta solidária, cada titular relacionado tem autonomia, pode assinar sozinho. Conta não solidária, não há a possibilidade de movimentação de maneira individual. Todos os titulares terão que assinar juntos toda a tomada de decisão com relação àquela conta corrente, à utilização daquela conta corrente. E até uma perguntinha interessante. Caso uma conta corrente de 2 titulares, por exemplo, marido e esposa, numa conta solidária, onde cada um pode assinar individualmente, e um dos titulares, no caso, o marido, por exemplo, assinou um cheque, emitiu um cheque, e esse cheque acabou voltando pela segunda vez pelo motivo de sem fundos, o motivo 12, e gerou a inclusão do seu nome no cadastro de emitente de cheque sem fundo, no CCF.
A esposa, outra titular da conta, vai junto para o CCF ou não? Então, essa regulamentação ela foi alterada já há bastante tempo. No início, iam todos os titulares, mesmo tendo poderes para assinar sozinho, iam todos os titulares relacionados àquela conta ao cadastro de emitente de cheque sem fundo. Depois que houve essa mudança, no início dos anos 2000, no caso, cada titular tem autonomia para assinar, para tomar decisão. Se tem autonomia para realizar aquela ação sozinho, então essa pessoa que assinou o cheque vai sozinho para o cadastro de emitente de cheque sem fundo, isentando o outro titular das responsabilidades, nesse caso em função dessa questão da solidariedade, da autonomia de cada indivíduo poder assumir os atos e assinar sozinho, certo? Outra pergunta interessante. Quantas contas correntes cada pessoa pode ter numa mesma instituição financeira? Na verdade, não há uma limitação de quantas contas. O fato é que cada conta corrente terá taxas e tarifas, né, como a tarifa do pacote de serviços, a tarifa de manutenção mensal dessa conta corrente. Cada conta terá a incidência de tarifa. Mas há a possibilidade, sim, e é bem comum isso acontecer, de uma mesma pessoa ter mais de uma conta corrente na mesma instituição, sem um limite de quantidade de contas. Para a abertura da conta corrente, é necessário documentos. Quais são esses documentos? Provavelmente você já passou pelo processo de uma abertura de conta corrente. E é interessante puxar pela memória. Qual foi a documentação exigida para a abertura dessa conta? Vamos lá. Primeiro, documento oficial de identificação com foto. O pessoal costuma dizer assim, RG e CPF. Não, mas calma. O RG é um dos documentos oficiais de identificação com foto. Há vários outros no mercado, né? Então, pode ser utilizado como documento oficial de identificação com foto o próprio RG, a CNH, a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, passaporte, ou até mesmo uma carteira profissional emitida por um órgão oficial, como, por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho de Administração, de Arquitetura, a OAB, a Ordem dos Advogados, o Conselho Médico, enfim, qualquer entidade de classe é um órgão oficial e pode emitir documento de identidade. Só será válido se esse documento de identidade tiver foto. E, naturalmente, se esse documento tiver validade, ele tem que estar dentro da validade. Um exemplo é a CNH. Quando a CNH vence, ela para de servir como um documento oficial. Então, documento oficial de identificação com foto e o CPF. Precisa levar o cartão do CPF? Olha, se no documento oficial de identificação com foto que você apresentar tiver o CPF já, você não precisa levar o cartãozinho do CPF. Agora, caso não tenha, se faz necessário apresentar o documento que contenha o CPF. Comprovação de domicílio, de residência. É necessário sempre no caso de abertura de conta corrente. O que pode ser utilizado como comprovante de domicílio? Uma conta de água, luz, telefone, gás e outras contas. Olha só, o mercado bancário é relativamente flexível com o que aceita e o que não aceita. Cada instituição adota a sua conduta nesse aspecto. Mas, em regra geral, conforme orientação da FEBRABAN, Federação dos Bancos, um documento atualizado de comprovação de domicílio, de residência, é considerado com até 90 dias de emissão. Até 90 dias ele é considerado um documento atual para o procedimento de abertura de conta corrente. As instituições financeiras, elas vão dar privilégio a documentos que são de comprovação de residência de serviços que são entregues na sua residência, como água, luz, telefone e gás. Tem instituição financeira que aceita conta de celular, tem instituição que não aceita, tem instituição que aceita o comprovante da TV a cabo, por exemplo, que é um serviço entregue, tem instituição que não aceita. O comum é água, luz, telefone e gás, no caso, quando é entregue, né, tubulação em casa, certo? Então, nós já temos o documento de identificação, temos o documento de comprovação de residência, precisamos agora da comprovação de renda. E uma pergunta interessante, é necessária a comprovação de renda para abertura de conta corrente? Sim. E vou estender o questionamento. É necessário a comprovação de renda para a abertura de uma caderneta de poupança? Sim. Nossa, mas nunca ninguém me pediu nada para abrir uma caderneta de poupança. Olha, segundo o Acordo de Basileia II,
firmado no ano de 2004, que prevê uma ação mais eficiente, uma ação mais coibitiva com relação ao processo de lavagem de dinheiro, passou a exigir, através desse acordo, cujo Brasil é signatário, faz parte desse acordo, exigir a completa identificação do proponente de contas correntes ou cadernetas de poupança. Por quê? Porque a instituição financeira ela se torna responsável por analisar e acompanhar sua movimentação financeira e caso apareça um indício de lavagem de dinheiro por uma conta poupança ou uma conta corrente, ela deve comunicar ao COAF, o Comitê de Acompanhamento Financeiro do Banco Central. E a instituição financeira só consegue ter uma referência sobre a sua movimentação financeira se ela tiver uma comprovação de renda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Aí vai ser caracterizado para a pessoa jurídica como imposto de renda, o balanço patrimonial consolidado, né, ou até mesmo declaração assinada pelo contador da empresa, como uma referência de movimentação financeira. Então, sim, para a abertura de contas correntes ou contas poupança, sempre será necessário, conforme a legislação, a completa identificação do proponente e a identificação da renda desse proponente. Porque se a instituição financeira servir de curso para um processo de lavagem de dinheiro e não detectar e não comunicar ao COAF, a instituição financeira vai figurar como uma corresponsável pelo processo de lavagem de dinheiro. E o mais interessante disso tudo, o próprio funcionário que abriu a conta corrente, ele será culpado pela omissão, com pena prevista de 3 a 10 anos de prisão e sequestro dos bens. Então, em suma, é necessário a apresentação da comprovação de renda? Sempre é necessário, até mesmo a abertura da conta poupança. No caso de abertura de conta corrente, há uma exceção com relação à apresentação de renda. A única exceção para a abertura de conta corrente, que não precisa, nesse caso, apresentar comprovação de renda, é a conta corrente universitária. Porque, nesse caso, considera-se que a profissão do universitário é estudante. Mesmo que hoje em dia seja mais comum o universitário ter que trabalhar pelo menos meio período para manter sua atividade de estudo, é considerado, segundo a legislação, como profissão de estudante. E, dessa maneira, há a isenção da apresentação de comprovação de renda, e somente neste caso, certo? Então, documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovação de residência, comprovante de renda. O que pode ser utilizado como comprovação de renda? Pode ser utilizado o olerite, que é o contra-cheque mensal, pode ser utilizado a carteira de trabalho, desde que assinada naturalmente, contendo as informações da remuneração. Pode ser utilizado a declaração do imposto de renda de pessoa física, um documento oficial. Na ausência desses documentos, pode ser apresentado o DECORE, que é uma declaração feita por um contador, e isso tem um custo, e o contador é fiscalizado em função dessas declarações de renda avulsa que ele possa oferecer. Então, são esses os comprovantes aceitos para abertura de conta de pessoa física. Há a necessidade do preenchimento de uma proposta de abertura de conta, que é uma ficha proposta, que contém uma série de campos para preencher com informações, como quantidade de filhos, pessoas de referência, regime de casamento, as informações gerais. E nessa ficha proposta, pode estar contida na própria ficha proposta ou em separado, um cartão de assinaturas. O cartão de assinaturas é um cartão onde você preenche 3 vezes, repete 3 vezes sua assinatura, para que a instituição financeira tenha a referência de como é a sua assinatura. Lembrando que a gente nem sempre assina de forma idêntica, né? E por isso, 3 assinaturas. Então, documentação completa, preenchimento de proposta de abertura de conta assinada e assinatura do cartão de assinaturas. Essa questão do cartão de assinaturas, com relação aos adventos tecnológicos aí, ela vem evoluindo, né? Há várias instituições financeiras que já estão aceitando o reconhecimento biométrico como assinatura eletrônica, ou até mesmo a utilização de senha, que é considerado uma assinatura eletrônica também. Senha do cartão, senha da internet, considerado assinatura eletrônica. E o reconhecimento biométrico, que está entrando com força no mercado aí. Reconhecimento biométrico consiste um aparelho que faz a leitura da impressão digital ou até mesmo da íris do ocular, no caso, né, do seu olho. Então, estes são os documentos para abertura de conta corrente para pessoa física, certo? No caso de pessoa jurídica, algumas diferenças
que devem ser pontuadas, claro. Olha só, no lugar de no documento oficial de identificação com foto, no caso de uma empresa, uma pessoa jurídica, nós vamos ter dois caminhos. Se essa empresa é uma sociedade limitada, terá um contrato social. Se essa empresa é uma sociedade anônima ou uma entidade sem fins lucrativos, terá um estatuto social. Então, num caso, tem que apresentar o contrato social e a última alteração, ou o contrato social consolidado, que contém todas as alterações de sociedade, de patrimônio e tudo mais. E no caso do estatuto social, a apresentação do estatuto social e da ata de eleição dos gestores responsáveis por assinar pela empresa. Identificada a empresa, será necessário também a comprovação de domicílio dessa empresa. Domicílio não necessariamente é aonde a empresa tem a sua matriz, caso tenha filiais. O domicílio é escolhido pela empresa aonde os gestores ou um representante da empresa possa ser encontrado com frequência. Muitas vezes a empresa tem um departamento só para receber as comunicações e o público geral, então será lá considerado o domicílio dessa empresa. E cada empresa identificará o seu domicílio com documento semelhante de pessoa física, serviços entregues lá, água, luz, telefone ou qualquer outra alternativa que a instituição financeira que está abrindo a conta possa aceitar. Mas é necessário também comprovação de domicílio, com até 90 dias, segundo a orientação da FEBRABAN. Certo. Agora precisamos identificar o fluxo financeiro dessa empresa. O que pode ser utilizado como documento comprobatório do fluxo financeiro? O imposto de renda de pessoa jurídica é um documento oficial. O balanço patrimonial consolidado anual assinado pelo contador pode ser utilizado também. Caso a ausência desse, por a empresa ser nova e tudo mais, é possível o contador imprimir balanços ou balancetes mensais, carimbar e assinar, pode servir como comprovação de fluxo financeiro para essa empresa. Identificadas as informações da empresa, agora é necessário identificar os sócios ou aqueles representantes legais com autoridade, autonomia para assinar em nome da empresa. E aí cada um desses titulares da conta, que podem movimentar a conta, a documentação para essas pessoas será exigido a mesma documentação da abertura de conta para a pessoa física, de comprovação de renda, a completa identificação do proponente. Certo? Então, identifica todos aqueles que podem assinar em nome da conta em nome da empresa e todas as informações com relação da empresa e o fluxo financeiro dessa empresa também. Então, são esses os documentos. Em posse dos documentos, ficha proposta assinada, cartão de assinaturas assinado, a agência bancária ainda pode fazer a avaliação no comitê de agência, para analisar se essa conta será aberta a esse proponente, pessoa física ou jurídica, ou não, certo? Das operações bancárias, importante citar. Nós temos 3 operações que a gente vem citando lá no início das aulas. As operações são passivas, onde há captação de recurso. As operações são ativas, onde há o emprego desse recurso captado, na forma de financiamentos, empréstimos e outras operações. E operações acessórias. O que são operações acessórias de uma instituição financeira? São prestações de serviço que não necessariamente envolva a intermediação financeira. Qualquer prestação de serviço que uma instituição financeira possa realizar passa a ser considerada uma operação acessória. Se essa operação não couber em uma operação passiva, onde há captação de recurso, uma operação ativa, onde há emprego de recurso, pode ser considerada uma operação acessória. Um modelinho aqui que fala sobre as operações de maneira geral. Olha só, nós encontramos no topo lá a instituição financeira, no meio, embaixo um pouquinho, o spread bancário. É onde se coloca a margem de lucro. E um lado nós encontramos os produtos de captação de recursos, como abertura corrente, captação de depósito à vista e depósitos a prazos. Se for um banco comercial, os depósitos a prazo estarão representados por emissão de títulos conhecidos como CDBs e RDBs. É captado recurso dessa forma, colocado o spread, a margem de lucro sobre essas operações, e esse recurso é empregado em forma de empréstimos, financiamentos, até mesmo operações de leasing. Captação de depósito à vista. Captação de depósito à vista é uma atividade típica dos bancos comerciais, caixas econômicas e cooperativas de crédito.
são as instituições que têm a prerrogativa de abrir contas correntes e capitais de depósito à vista. Esse depósito à vista é conhecido como depósito em conta corrente, depósitos livremente movimentáveis, e as instituições financeiras muitas vezes chamam de captação a custo zero. É um termo que já apareceu em provas passadas. O que significa, no caso, a captação a custo zero? Captação a custo zero é a captação de recurso com abertura de conta corrente, porque a instituição financeira não costuma pagar uma remuneração por esse recurso que fica à disposição tanto do cliente quanto da instituição financeira para realizar as operações. Tipos tradicionais de contas. Conta corrente, tradicional, pessoa física, pessoa jurídica, há tarifas de manutenção de conta, há serviços associados como a movimentação da conta por talões de cheques, câmara de compensação, e todos os outros produtos da instituição bancária estão muitas vezes atrelados à utilização de uma conta corrente, né, tendo acesso a cartões de crédito, produtos de empréstimo, financiamento, aplicações financeiras, fundos, enfim. Conta investimento. Conta investimento é um modelo de conta que ela é aberta automaticamente quando você abre uma conta corrente. É uma conta transitória, caso você realize operações de investimento ou aplicação financeira, o recurso vai passar a transitar por essa conta conhecida como conta investimento, que atualmente está sendo utilizada como uma conta só de registro para operações. Conta poupança, a caderneta de poupança. Então, a documentação para abrir uma caderneta de poupança é semelhante à documentação para abertura de uma conta corrente. E a conta poupança tem alguns diferenciais bem importantes, né? A caderneta de poupança não aceita tarifa de manutenção de cesta de serviços, aquela tarifa mensal, não pode constar. Agora, caderneta de poupança pode incidir tarifa? Naturalmente pode, claro que pode. Qualquer serviço que venha ultrapassar a cesta de serviço oferecida pela instituição financeira pode ser tarifado sim. Que é um exemplo, a partir do terceiro saque no caixa eletrônico no mesmo mês da caderneta de poupança, há incidência de tarifas. Se você for sacar recursos da sua caderneta de poupança sem o cartão, que você vá até o caixa, né, pessoal lá para sacar, haverá incidência de tarifa. Se realizar um número grande de operações de transferência de recursos, poderá incidir tarifas. Então, são várias, segunda via do cartão, pode incidir tarifa naturalmente na caderneta de poupança. O que não pode é incidir tarifa de manutenção dessa caderneta de poupança. Não há operação de cheques e outros produtos vinculados à caderneta de poupança. Conta salário. Conta salário é um tipo de conta com finalidade bem específica, que é uma conta para recebimento de salários. Esse conta salário também não aceita tarifa de manutenção. Pode incidir tarifa em conta salário da mesma forma que a caderneta de poupança? Pode, claro que pode. Se ultrapassar também o volume de saques mensais, pode incidir. Solicitação de segunda via de cartão, pode incidir tarifa relacionado a esses serviços prestados à conta salário. Agora, conta salário, ela é uma conta extremamente limitada na sua operação. Por quê? Porque também não há produtos vinculados à conta salário, como operação de cheques. Não é possível operar cheques por uma conta salário. Nossa, professor, mas eu tenho uma conta salário e opero cheques. Então, você não tem uma conta salário, você tem uma conta corrente, certo? Não há limite de crédito vinculado a uma conta salário. Né? O cheque especial também não existe esse tipo de serviço. E justamente por isso a conta salário, ela não incide tarifa de manutenção ou tarifa de cesta de serviço para essa modalidade de conta. A conta salário, ela é uma conta específica para o recebimento do seu salário. Então, é uma conta que também não aceita depósitos. Somente a fonte pagadora do teu salário, a empresa que ele contratou, pode realizar um depósito mensal na sua conta salário. Se você tentar depositar recurso, também não será possível. A conta salário também ela é comparada à conta do benefício do INSS, né? Porque a conta do benefício do INSS ela é criada para o cliente, aberta para o cliente nessa mesma modalidade de conta salário, evitando esses custos e também não vinculando os serviços ligados à conta. E conta especial de depósito com limite é basicamente a sua conta corrente com esse acessório de oferecer um limite de crédito vinculado a essa conta para movimentação, para utilização, inicialmente criado para utilização em cheque, por isso chama de cheque especial, né, para evitar que algum cheque voltasse, mas com a utilização ampla desse produto no mercado, ela se tornou
praxe, né? Todas as contas correntes, praticamente, elas já são abertas com um determinado limite de crédito vinculado a elas. Entramos agora nos produtos de captação de recursos. Vamos começar pelo produto mais popular também, a própria caderneta de poupança. Caderneta de poupança é o produto de captação de recurso mais popular do Brasil. Qualquer pessoa tem acesso a uma caderneta de poupança. Ela é muito fácil de abrir, muito fácil de movimentar e oferece uma série de benefícios. As cadernetas de poupança são utilizadas, são abertas, né, são emitidas, essas formas de captação, pelas sociedades de crédito imobiliário e caixas econômicas. Sociedades de crédito imobiliário muitas vezes contidas dentro do seu banco múltiplo. E por isso você pode entrar numa instituição bancária qualquer e abrir uma caderneta de poupança. Porque dentro daquela instituição bancária, que é um banco múltiplo, há uma sociedade de crédito imobiliário lá e com a prerrogativa de abrir caderneta de poupança e captar recursos. Então, esses recursos captados pela caderneta de poupança, eles acabam sendo direcionados, esse recurso é empregado numa operação ativa de financiamento de imóveis, basicamente. Há a possibilidade de empregar esse recurso para o financiamento do crédito agrícola também, mas o seu grande objetivo é financiamento de imóveis. Vamos aos detalhes da caderneta de poupança. Olha, e acredito seriamente que pelo menos uma das questões da sua prova estará nesse slide aqui. Caderneta de poupança para pessoa física e pessoa jurídica. Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica é possível abrir e movimentar cadernetas de poupança. Mas tem diferenciais bem importantes. A caderneta de poupança, cada depósito que é realizado nela, assume um aniversário. Um aniversário do quê? O aniversário de 30 dias, o prazo mínimo no caso de caderneta de pessoa física, para oferecer a remuneração. Significa então que, se eu fizer um depósito no dia 5, no dia 10 e no dia 15, são 3 depósitos durante o mesmo mês. Que dia que será o aniversário dessa caderneta de poupança? Cada depósito irá constituir uma data de aniversário. O depósito do dia 5 fará aniversário no dia 5 do mês seguinte. O depósito do dia 10, no dia 10 do mês seguinte, e o depósito do dia 15, no dia 15 do mês seguinte. Em casos onde o depósito seja realizado no dia 29, 30 ou 31 do mês, atenção para isso. O aniversário passa a ser o dia 1º. E uma pergunta de um concurso passado que colocava assim, a remuneração será oferecida no primeiro, para depósitos realizados no dia 29, 30 ou 31 do mês, a remuneração será oferecida, será contemplado o aniversário no primeiro dia do próximo mês? Com certeza não, porque como tem que contemplar 30 dias, esse depósito, esse aniversário será contemplado no primeiro mês do mês subsequente. Isso quer dizer que tem que haver um mês no meio. Digamos que você fez o depósito no dia 31 de agosto. No dia 1º de setembro, já vai oferecer a remuneração? Com certeza não. Nesse caso, deu um dia. Então, para poder oferecer a remuneração, tem que contemplar 30 dias para o seu aniversário. Se foi feito no dia 31, o aniversário passa a ser o dia 1º, será o dia 1º de outubro que oferecerá a remuneração nesse aspecto. Então, para clarear, cada depósito gera um aniversário. E para poder oferecer a remuneração sobre cada depósito, tem que contemplar 30 dias ou o aniversário deste depósito nessa caderneta de poupança. Quando o depósito é realizado no dia 29, 30 ou 31 de cada mês, o aniversário passa a ser o dia 1º. Mas o primeiro aniversário será no mês subsequente. Tem que pular um mês para contemplar pelo menos 30 dias. E por que depósitos no dia 29, 30 ou 31 tem que cair no dia 1º? Passa o aniversário a ser o dia 1º. Porque nem todos os meses tem o dia 29, 30 e 31, como o exemplo de fevereiro, que a não ser nos anos bissextos vai até o dia 28 do mês, certo? Qual é a remuneração oferecida pela caderneta de poupança? Bastante atenção, tem caído isso com bastante frequência, porque há 3 anos atrás o governo modificou um pouco a regra da remuneração, que passou a funcionar assim. Como sempre foi, dessa maneira, ó, remuneração da poupança é de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial, o que é algo que vale em torno de 0,67% ao mês, 0,70%
ao mês, dependendo do mês, porque a TR é uma taxa que varia, certo? Então, a remuneração é de 0,5%, mais TR ao mês. Caso a Selic se encontre em um patamar, a taxa Selic se encontre um patamar inferior a 8,5% ao ano, a remuneração da caderneta de poupança passa a figurar como 70% da taxa Selic que estiver no momento, mais a TR. A última prova do Banco do Brasil, mais recente, trouxe essa questão. E muita gente se confundiu, porque entre as alternativas tinha simplesmente 70% da Selic. Mas a remuneração oferecida, caso a taxa básica de juros da economia Selic se encontre em um patamar inferior a 8,5% por ano, assume esse gatilho que reduz a remuneração para 70% da taxa Selic que tiver no momento, a taxa 6% da Selic, vai ser 70% de 6%, mais a adição da TR a essa remuneração. Outra questão importante sobre a caderneta de poupança. Caderneta de poupança para a pessoa física faz seu aniversário de 30 em 30 dias, o aniversário de remuneração para cada depósito. E caderneta de poupança para a pessoa física não incide imposto de renda sobre os rendimentos. É isenta de imposto de renda sobre os rendimentos. A caderneta de poupança para a pessoa física. Caderneta de poupança para a pessoa jurídica, duas diferenças bem claras e bem importantes. Os aniversários de caderneta de poupança para a pessoa jurídica são trimestrais. A cada 3 meses, 90 dias, cada depósito só faz seu aniversário em 90 dias. E outra questão importante de diferencial da caderneta de poupança para a pessoa física para a pessoa jurídica. Caderneta de poupança para a pessoa jurídica, ela há a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos. E por isso que a gente não encontra tanta caderneta de poupança para a pessoa jurídica aí no mercado. Porque ela deixa de ser interessante, porque a rentabilidade é relativamente baixa, mas ela se torna interessante ao passo que ela é isenta de imposto, no caso de pessoa física. Para a pessoa jurídica, o aniversário de cada depósito é de 3 meses, um período mais extenso, né, perdendo liquidez aí com essa caderneta de poupança, e a incidência do imposto de renda, a tabela regressiva de imposto de renda para a renda fixa, que começa de 22,5% até 15% conforme o prazo da aplicação. Só as questões importantes. Aqui um resuminho com relação aos pontos fortes da caderneta de poupança. Facilidade do acesso, é um produto extremamente popular, não tem taxas de administração, não há incidência de imposto de renda para a pessoa física e é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, em até R$250 mil. Pontos fracos, a baixa rentabilidade que ela oferece. E no caso desse ano corrente que estamos vivendo, dificilmente ela cobrirá o impacto da inflação sobre o desgaste do poder de compra do dinheiro, certo? E o risco da operação é baixíssimo. É uma das operações que oferece o menor risco possível de aplicação de renda fixa no mercado. CDBs e RDBs. Que tipo de instituição financeira emite para captar recursos? CDBs e RDBs. Basicamente duas instituições. Os bancos comerciais, que abrem contas correntes e emitem CDBs e RDBs para captar recurso, e os bancos de investimento, que só não abrem conta corrente, porque não são instituições não bancárias, não monetárias, mas emitem sim CDBs e RDBs para captar recurso. Os CDBs e RDBs, eles são produtos extremamente semelhantes, com algumas pequenas diferenças entre eles. E para as questões de concurso, o que acaba entrando em discussão são justamente essas diferenças. Olha só, o CDB. Não há disponibilidade imediata, pois existe determinado prazo de resgate, de forma geral. Não tem custo zero, porque o banco oferece remuneração sobre ele. E há incidência de imposto de renda, certo? Ó, aprofundando as características. Os CDBs, eles podem ser emitidos na forma pré-fixada, taxa de remuneração, ou pós-fixada, podendo ter prazo pré-fixado e pós-fixado também. O que significa uma taxa de rendimento pré-fixada? Ela é determinada. Por exemplo, vai render 0,70% ao mês. Se foi determinado
que oferecerá um rendimento de 0,70 por mês, independentemente dos fatores de mercado, taxa de remuneração, do Selic e tudo mais, vai render 0,7% ao mês até o dia do vencimento desse título. Isso é uma taxa pré-fixada. O que seria uma taxa pós-fixada? É um exemplo, por exemplo, da caderneta de poupança. Exemplo da caderneta de poupança, que tem até uma parte da composição da taxa como pré-fixada, mas há um índice de referência, e esse índice varia diariamente, inclusive. Então, uma taxa pós-fixada é uma taxa que é determinada baseada em um índice oficial de referência, considerando mesmo assim como um título de renda fixa, porque há um índice oficial de remuneração que vai oferecer a remuneração para esse tipo de papel. O CDB, então. O CDB ele vai assumir a característica de ser um título nominativo, isso quer dizer, tem que sair no nome de alguém, até para questão de prevenção à lavagem de dinheiro, né, a possibilidade do acompanhamento financeiro desse CDB, e esse título também é escritural, emitido sob forma virtual, eletrônica. E o CDB, a característica principal que vai dividir ele, vai oferecer a diferença entre o CDB e o RDB, é que o CDB é um título endossável, transferível via endosso. Significa que, para a instituição financeira, caso o cliente, usuário desse CDB, investidor, aplicador desse CDB, queira resgatar o valor antes do vencimento, a instituição financeira pode transferir esse título para outro usuário, outro aplicador, oferecendo um pouco mais de flexibilidade com relação a prazos a esse CDB. O RDB, o Recibo de Depósito Bancário, é um título muito semelhante nesse aspecto, só que ele sempre haverá o prazo pré-fixado. Não tem prazo pós-fixado, onde você não tem um vencimento pré-determinado, que a qualquer momento você pode resgatar o valor, que é uma das características possíveis para o CDB. Assumir prazos pré-fixados ou prazos pós-fixados. Para não haver confusão, o CDB pode ter taxa pré-fixada ou pós-fixada. Também o CDB pode ter prazo pré-fixado, com uma data prevista de vencimento, ou prazo pós-fixado também. O que seria o prazo pós-fixado? É que não há uma data específica para vencimento. Tem liquidez diária. A qualquer tempo, a qualquer momento, o titular desse CDB pode resgatar o valor. E o RDB, o Recibo de Depósito Bancário, é um título intransferível via endosso. Tem um prazo rígido de vencimento. E caso seja resgatado antes do vencimento, a perda de toda a remuneração do período. Certo? O RDB pode assumir taxa pré-fixada ou pós-fixada. Mas no exemplo do RDB, do Recibo de Depósito Bancário, o prazo sempre será pré-fixado, pré-determinado, com uma data específica de vencimento. Alguns modelos básicos de CDB. CDB pré-fixado, com taxa pré-fixada. O CDB pós-fixado, ou até mesmo o CDB com swap. O CDB com swap é um tipo de CDB que opera com valores um pouco superiores, normalmente acima de R$100 mil, aplicação inicial, e que oferece o swap, a possibilidade de troca de índice de remuneração durante o processo. Claro que todo esse mecanismo ele deve estar exposto no prospecto de emissão desse CDB, que vai determinar lá de que maneira pode acontecer a troca do índice de referência, de remuneração para esse CDB. CDB conhecido como swap. A incidência de imposto de renda e a incidência da tributação da tabela regressiva do IOF, que existe a isenção caso o saque não aconteça até 30 dias. Se manter o recurso aplicado no CDB por um período superior a 30 dias, não há incidência da tabela regressiva do IOF. O RDB é um recibo que representa a importância depositada pelo cliente, semelhante ao CDB, é nominativo, é escritural também, pode ser emitido por bancos comerciais, múltiplos de desenvolvimento e investimento e sociedade de crédito, financiamento e investimento, certo? É um título nominativo e intransferível via endosso. E é aí que vai estar a grande diferença entre o CDB e o RDB, o produto que a gente está discutindo no momento.
o fato dele ser intransferível via endosso. Significa que haverá um prazo rígido para vencimento e sempre será uma opção da instituição financeira liberar o resgate antes do vencimento, podendo a instituição não liberar o resgate, porque é uma das características conferidas a esse modelo de título, que pode ter sua rentabilidade pré ou pós-fixada, e o seu prazo será sempre pré-fixado, com um prazo de vencimento estipulado. A letra de câmbio. Letra de câmbio é um título também bem semelhante aos CDBs e RDBs, mais semelhante ainda ao CDB, porque assume a característica de ser transferível via endosso. Letra de câmbio, ela é um instrumento de captação emitido por sociedades de crédito, financiamento e investimento, as populares financeiras. Esse instrumento é específico para elas emitirem no mercado e realizarem operações passivas, captação de recurso. Captam recurso com a emissão de letras de câmbio e empregam esse recurso na forma do CDC, do crédito direto ao consumidor, que pode assumir várias formas de operação, certo? Letra de câmbio pode ter o seu prazo pré-fixado ou pós-fixado, semelhante ao CDB. Também pode oferecer sua remuneração de maneira pré-fixada ou pós-fixada. Então, é possível fazer uma associação da letra de câmbio como produto instrumento de captação ao CDB. Agora, haverá um diferencial muito claro, que é que tipo de instituição que emite a letra de câmbio. O CDB é passível lá aos bancos comerciais, bancos de investimento. Agora, para emitir uma letra de câmbio, somente as sociedades de crédito, financiamento e investimento, as financeiras que operam no mercado. A tabela de imposto de renda sobre aplicações financeiras consideradas como aplicações de renda fixa. Então, atenção. Para operações com um prazo de até o resgate realizado no prazo de até 180 dias, então vamos assim, ó. Digamos que você aplicou hoje e resgatou antes de 180 dias, de 1 a 180 dias, o imposto vai incidir sobre os rendimentos em 22,5%. Essa tabela regressiva de imposto de renda sobre aplicação financeira, considerada de renda fixa, ela vai atuar sobre as aplicações somente sobre o rendimento oferecido. O principal, o valor que foi aplicado, aportado a esse investimento, não há incidência de imposto de renda, certo? A tabela atua somente sobre os rendimentos da operação. Se você aplicou entre 1 a 180 dias, não fez o resgate até 180 dias, resgatou com um prazo superior a 180 dias, de 181 dias, e vai incidir esse imposto de renda no momento do resgate, naturalmente. Se você efetuou o seu resgate no prazo acima de 181 dias até 360 dias, a tabela vai incidir em 20% somente sobre os rendimentos. Caso você faça o resgate com prazo superior a 361 dias até 720 dias, a incidência do imposto será em 17,5%, somente também sobre o rendimento e nunca sobre o principal. Caso realize o resgate dessa aplicação com prazo superior a 721 dias em diante, vai atingir a alíquota mínima de imposto sobre os rendimentos, que é de 15%, também somente sobre os rendimentos. E, mas se eu resgatar daqui a 10 anos a aplicação financeira, a incidência será de 15% sobre o rendimento exclusivamente. Certo? Essa é a tabela de imposto de renda sobre aplicações consideradas de renda fixa. Para fundos de investimento considerados renda variável, a tributação é um pouco diferenciada. Ela vai atuar no sistema conhecido como come-cotas. Esse come-cotas porque ele come cotas dos valores que estão contidos dentro do fundo. E acontece diferente. A alíquota é de 15% sobre o rendimento também e atua no último dia útil dos meses de maio e novembro. Então é um imposto que atua de maneira semestral.
sobre os rendimentos com alíquota de 15%. Os CDIs. Tem caído com frequência os CDIs. CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. E o nome é bem sugestivo, é importante que você preste atenção no nome. Por quê? O Certificado de Depósito Interbancário é negociado exclusivamente entre instituições financeiras. São operações de empréstimo de recurso entre instituições financeiras com o prazo de 1 dia. E não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos dessa operação. E aí você deve estar se questionando, nossa, mas por que instituições financeiras fazem empréstimos de 1 dia entre elas? Porque no mercado bancário, mercado financeiro, como a gente conversou lá no SPB, o Sistema de Pagamentos Brasileiro, que é o sistema de informação que interliga todas as instituições financeiras entre elas e ao Banco Central ao mesmo tempo, permitindo que o Banco Central acompanhe em tempo real essas operações, a liquidez de cada instituição financeira. Então, ao final de cada dia, toda instituição financeira deve encontrar um equilíbrio financeiro entre o volume de depósitos que recebeu e o volume de recursos que empregou, que emprestou, ou o volume de saques que ela sofreu e o valor que está aplicado em operações ativas, empréstimos e financiamentos. Em resumo, ao final do dia, o caixa da instituição financeira deve estar saudável, equilibrado, volume de recursos disponíveis e empregados. Digamos que ao final do dia, essa instituição, o Banco X, ela não está equilibrada. Ela precisa compor em 2 milhões de reais, por exemplo, o seu caixa para trazer o equilíbrio, porque o Banco Central fiscaliza em tempo real. Caso não seja possível sanear essa situação com o uso dos CDIs, do Certificado de Depósito Interbancário, essa instituição financeira terá que recorrer ao redesconto bancário do Banco Central, que é uma operação mais cara e um pouco mais complicada. Então, chegou ao final do dia, digamos que o Banco X está faltando 2 milhões para contemplar o seu equilíbrio. E o Banco Y fechou o dia sobrando, ocioso em caixa, o volume de 2 milhões de reais, ou até mesmo 5 milhões de reais. Acontecerá nesse momento um leilão em tempo real, pelo SPB, pela CETIP mais especificamente, atuando no SPB. Esse leilão começa com o patamar inicial de preço baseado na taxa Selic para aquele dia. A taxa Selic dividido em 360 dias, né? Então é a taxa que vai remunerar esse título naquele dia. E aí começa um leilão virtual. Conforme a oferta e demanda de recurso entre as instituições financeiras, essa taxa de remuneração que começa com a Selic do dia pode oscilar. Se a demanda de recurso for maior do que a oferta, a tendência dessa taxa ser elevada. Se caso a demanda de recursos for menor do que a oferta está maior do que a demanda, a tendência é a taxa ser puxada para baixo. E aí surge a famosa taxa do CDI, do Certificado de Depósito Bancário. Então, o CDI é um título negociado exclusivamente entre instituições financeiras com o prazo de vencimento de 1 dia. E não há a incidência de imposto de renda sobre o ganho de capital. E essa mesma operação de títulos, de troca de recursos entre instituições financeiras por 1 dia, vai originar uma taxa amplamente utilizada no mercado, que é a conhecida como a taxa do CDI, do Certificado de Depósito Interbancário. Já caiu em questão passada de concurso. Se uma pessoa física pode investir em um título conhecido como CDI? Pode ou não pode? É lógico que não pode. Presta atenção no nome. Certificado de Depósito Interbancário. Significa que é uma operação exclusiva entre os bancos, as instituições financeiras. A aula de hoje, nesse módulo dos produtos e serviços bancários, a gente encerra nesse momento, para no próximo encontro a gente iniciar pela gestão de fundos de investimento, captação de recursos, previdência complementar e outros produtos, agora sim as operações ativas, empréstimos, financiamentos, operações de leasing, até mesmo a operação de cartão de crédito, home banking, office banking e os demais assuntos relacionados aos produtos e serviços. Até o próximo encontro.